Fala galera, beleza? Álvaro que fala aqui. Esse vídeo é parte de uma série de vídeos que eu estou lançando aqui no canal, que é de construindo com vocês uma integração de automação residencial com o broker MQTT. Então a ideia é você poder ter um dispositivo conectado no broker MQTT e controlar ele com os assistentes de voz aí usando APIs de automação residencial. Mas nesse vídeo aqui a gente vai focar justamente no broker. Então a gente vai tomar aí a decisão de qual broker utilizar, como configurar a parte de autenticação dos dispositivos nele, e tudo isso a gente vai rodar aí local no nosso computador inicialmente, para depois, nos próximos vídeos, a gente colocar isso para rodar em nuvem e tudo mais. Então, vamos aí nessa para a gente ver primeiro como que a gente vai escolher esse broker aí. Bom, para escolher o broker, geralmente quando a gente começa a falar de broker MQTT, muita gente acaba lembrando do broker que é o Mosquito, né? Ele realmente é bem bacana para começar com ele. Ele é bem leve e tudo mais, você consegue rodar ele de forma bem tranquila. Mas, infelizmente, ele não tem um suporte muito legal para, por exemplo, você alterar a parte de autenticação dele. Você tem como, por exemplo, criar um arquivo e colocar ali os usuários e senhas que podem ter acesso. Ou tem alguns plugins, como por exemplo esse aqui, que é o Mosquito Go Auth, que você consegue colocar, por exemplo, para que outros utilize outros bancos externos para fazer autenticação e tudo mais. Mas não é um plugin assim muito conhecido, não é tão utilizado assim. Então também não é tão legal de ser utilizado. Outra coisa também que é um problema no Mosquito é que, apesar de que não vai ser um problema tão cedo pra gente, mas o Mosquito ele tem um problema que ele não tem suporte para escalabilidade horizontal, né? Então, por exemplo, se você precisar conectar muitos dispositivos nele, você vai precisar, por exemplo, ele só vai ter suporte para uma escalabilidade vertical, né? Então você vai ter que colocar mais recursos naquela máquina e tudo mais. Isso pode acabar saindo caro. Quando é melhor quando a gente tem uma escalabilidade horizontal, a gente consegue ter várias instâncias daquele servidor, eles trabalham em conjunto e conseguem aceitar mais requisições. Então esse é um outro defeito que o Mosquito acaba não tendo, né? Outra parte que é bem importante quando a gente vai para produção é para poder tipo gerenciar e monitorar esse servidor, né? Então essa é outra parte também que o Mosquito é um pouquinho falho, então acho que não vai ser tão legal escolher ele, né? E aí assim, existem várias opções de escolha de broker, né? Eu gosto de recomendar você usar algo mais gerenciado possível, então usar algo que a gente chama até de Cloud Native, né? Então já é algo que está ali na nuvem que você vai utilizar. Então o Google tem o Cloud IoT Core, né? A Amazon também se chama IoT Core, é a AWS IoT Core. A Azure tem o IoT Hub, então o ideal é utilizar isso que os provedores em nuvem já dão, né? Porque ele vai escalar automaticamente, os custos vão ser razoavelmente bons de acordo com a escala do seu projeto aí. Mas assim, para esse projeto especificamente, geralmente assim, esses projetos que são em nuvem ali, eles têm requisitos de segurança bastante altos, né? E a gente quer customizar bastante a autenticação, a gente quer ter um pouco mais de controle sobre como a autenticação funciona. Não que sejam ruins esses provedores em nuvem, por exemplo, no projeto que eu comentei, que até a gente utilizou e fez essa integração de automação residencial, a gente utilizou o Cloud IoT Core do Google, né? Mas tem várias decisões que você tem que tomar sobre provisionamento do dispositivo, gerar os certificados, como salvar isso no dispositivo, enfim, tem várias outras decisões que a gente tem que fazer que eu acho que não cabe muito bem para esse projeto, né? E aí outra opção então que eu acabei vendo, que eu achei bem legal para esse projeto, que é o VernMQ. Ele é um broker MQTT, ele é feito em Erlang, então é uma linguagem que ela é bastante escalável. Então isso é bem interessante. E ele tem um suporte para um monte de coisa bem legal. Então você consegue monitorar ele, tem a parte de administração, ele tem suporte para a parte de você alterar a parte de autenticação dele, então tem suporte para vários bancos, então isso é legal. E tem uma coisa também que é muito bacana, que eu não vi isso muito em outros brokers, que você também consegue configurar ele com webhook. Então o que é isso? Por exemplo, você pode fazer com que, por exemplo, alguns eventos que acontecem no broker, isso seja enviado para um endpoint HTTP, né? Então, por exemplo, quando chega informação, você consegue passar isso para um endpoint. Então, quando alguém se autentica, então tem várias coisas que você pode fazer e usar esse modelo de webhook. E por que isso é interessante quando a gente também está pensando em escalabilidade, né? Então, por exemplo, eu posso apontar esse webhook para uma função minha, um servidor meu que eu coloquei no ambiente serverless, que eu não preciso gerenciar nada de servidor e tudo mais, e então eu tenho uma garantia que, por exemplo, esse servidor provavelmente não vai cair de forma tão fácil, né? Isso está lá gerenciado de forma automática. A precificação e o quanto eu vou gastar com isso também vai ser por execução. Então, você ter suporte para webhooks em HTTP no broker é muito interessante. Então, essa foi uma coisa também que me fez gostar muito de utilizar aí o VernMQ. Então, esse vai ser o broker que a gente vai usar para esse projeto. Então, ele também tem, como eu estava comentando aqui, tem várias funcionalidades. A documentação é muito boa dessa parte de webhooks, de autenticação.
e tudo mais, então vai ser bem bacana para a gente utilizar para esse projeto. Bom, para rodar ele, a gente inicialmente para esse vídeo aqui a gente vai rodar tudo local e a gente vai utilizar o Docker, né? Então vai ser mais fácil para a gente levantar esse broker, depois subir banco de dados e outras coisas que vocês vão ver aqui durante esse vídeo, então vai ser bem legal e mais fácil começar com o Docker, né? E aí o Docker também tem suporte para uma coisa que é o chamado Docker Compose. É um suporte que o Docker tem para você definir uma stack que o seu projeto usa, né? Então o que é uma stack? São vários microserviços ou serviços, não precisa nem chamar de micro ali, né? Mas um banco de dados, de repente um servidor, ou 2 ou 3 servidores, um que é a parte de administração, outra de receber dados e tudo mais. Você consegue definir isso num arquivo YAML, quais os serviços que vão ter na sua aplicação. E aí, com o Docker Compose, você roda ele vai subir todos os containers para sua aplicação, né? Então isso vai ser bem útil para esse vídeo aqui, porque a gente vai inicializar o broker, mas a gente também vai precisar de um banco de dados e também outras coisas que vocês vão ver mais à frente. Para começar, então, esse aqui é o primeiro do arquivo Docker Compose que a gente vai criar. Então ele basicamente só tem aqui o serviço do VernMQ e também eu coloquei algumas variáveis de ambiente, que é para aceitar a licença dele, que quando ele inicia ele, enfim, ele abre uma parte que acaba bloqueando o servidor de iniciar, que você tem que aceitar a licença dele. E também estou colocando aqui que qualquer dispositivo, né, vai poder autenticar nele, né, por enquanto. E também estou abrindo as portas aqui dele, apontando a porta 1883 local dele para a porta 1883 externa no meu host, né, que é no meu computador, para eu poder acessar pelo meu computador. Mesma coisa para essa porta 8888, que é a parte de administração dele. Então a gente vai rodar o comando docker compose, e aí eu vou colocar um arquivo, né, no caso, então é "-f", e aí eu vou colocar esse meu arquivo stack v1 aqui, né, que é essa primeira que é só com o meu broker VernMQ. Então a gente vai rodar isso, e aí eu preciso dali de dar o último comando, que é o up, que é para subir essa stack. Bom, agora que o servidor iniciou, vamos conectar nesse broker, né? Então eu já tenho configurado aqui 2 clientes de MQTT, um deles vai ser o dispositivo, né, que vai publicar os dados e também receber comandos, e o outro vai ser um perfil que eu criei aqui, que é o que manda comandos, né? Então basicamente vai ser um usuário que vai ser criado para que eu possa mandar comandos para todos esses dispositivos. E também a gente vai limitar quais tópicos que cada dispositivo pode utilizar, né? Então, por exemplo, no caso do dispositivo, a gente vai utilizar um padrão que é o seguinte: eu tenho o ID do dispositivo, então ele vai ter que passar um ID para mim na hora de eu registrar. No caso, esse ID desse dispositivo que eu estou criando aqui é deadbeef, que é um trocadilho aí do MAC address, né? Mas esse vai ser o ID dele e ele vai escutar por esse tópico aqui, que é o de comandos, e ele vai publicar dados nesse state, né? Então vocês vão ver depois que ele não vai conseguir se subscrever nesse de estado, porque na verdade é para ele só publicar dados. E aí a gente vai validar isso, né, com o client ID dele e vai validar também usando o usuário e senha. Que no caso aqui, o usuário e senha eu coloquei por enquanto key e secret, né, mas por enquanto não tem nenhuma validação porque a gente só subiu o broker sem autenticação nenhuma. Então na hora que eu mandar conectar, então ele vai conseguir se conectar normalmente, não está tendo nenhuma validação e eu também consigo publicar dados aqui e vai mostrar aqui também que está sendo alterado, né, porque ele está subscrevendo no próprio tópico de estado dele. E a gente está mandando aqui em devices barra o ID do dispositivo, deadbeef barra state. E a gente está mandando um JSON aqui que a luz está desligada, por exemplo. E aí agora tem um outro perfil aqui que é o que vai mandar os comandos, né? Então aqui a configuração dele, vou mostrar para vocês. Então a mesma coisa, no caso aqui client ID eu coloquei qualquer coisa, e aí mesma coisa, localhost e tudo mais. O usuário vai ser commander e o password, né, a senha dele vai ser secret também, que a gente depois vai criar esses usuários. Então agora me conectei no broker também, vou me inscrever aqui nesse tópico que é o devices, aí o maisinho, que é tipo um caractere coringa, né? Então eu vou subscrever para todos os dispositivos quando eles publicarem o estado deles. Então vou dar um subscribe aqui. E agora eu vou mandar um comando para esse dispositivo. Então eu vou mandar aqui no devices deadbeef barra commands. E aí vou mandar um luz acender, né? Então o comando que eu vou mandar para ele vai aparecer aqui. E agora quando eu publicar desse lado aqui, também vai aparecer desse lado aqui. Então posso colocar de repente esse dispositivo, ele publica a temperatura dele, e isso vai aparecer lá e tudo mais, né? E eu posso mandar um comando de on e off aqui. Então bem simples, nosso broker está rodando e está funcionando a contento, né? Então agora vamos adicionar a parte de autenticação, porque por enquanto os dispositivos estão conseguindo se conectar sem fazer nenhuma validação, né? Bom, então o segundo passo agora é a gente instanciar um banco de dados. Nesse caso aqui eu utilizei a integração de autenticação do VernMQ com o MongoDB. Eu achei que era uma das mais simples e a gente não precisa
um esquema muito fixo, né? No caso, se a gente fosse utilizar um Postgres ou um MySQL e ter que criar tabelas e tudo mais. Nesse caso aqui, a gente vai usar um modelo mais orientado a documento, né? Um NoSQL, que é o MongoDB, para a gente criar os nossos dispositivos lá e as senhas para que o VernMQ consuma dele, né? Então aqui no nosso arquivo, o Docker Compose, eu vou adicionar mais um serviço, que é o serviço que é o Mongo. E aí eu vou inicializar ele com o usuário e senha de admin. A porta que ele expõe é a 27017, e aí eu também quero mapear ela local no meu computador, porque depois a gente vai abrir uma interface de administração do MongoDB para criar os usuários. E aí tem umas diferenças aqui também, eu linkei esse serviço do VernMQ com aquele serviço de MongoDB, e ele vai ser publicado com esse nome de database, né? Então vai ser como se fosse a URL que eu vou acessar esse banco de dados, né? E aí eu vou falar também que o VernMQ depende do MongoDB, então ele vai conseguir primeiro inicializar o MongoDB para depois inicializar o VernMQ. A gente vai desabilitar a questão do login anônimo e também o login por arquivo de senhas e tudo mais. E a gente habilita nessa parte aqui, que é o plugin de autenticação do MongoDB, né? Então ele vai falar aqui qual que é o host, né? Então, igual eu falei, o host é esse mesmo do link aqui, né? Se eu desse outro nome aqui, eu teria que mudar aqui. A porta padrão, que é a 27017 do Mongo. E aí a gente vai precisar de um usuário que é o VernMQ com a senha VernMQ, que a gente vai criar depois, né? E também vai utilizar esse banco aqui chamado Devices, que ele também vai ter que ser criado. Então se a gente iniciar essa stack aqui, mesma forma, Docker Compose, mas agora vai ser a V2 aqui, que vai ter o banco a mais. Bom, depois que os dois serviços iniciais, vocês vão ver que vai começar a imprimir um monte de erro aqui, né? E aí vocês vão ver aqui que o erro é basicamente que ele não tem aquele usuário que é o VernMQ, né? Enfim, vai ser utilizado ali pelo broker, né? Então a gente vai agora abrir uma interface para criar isso aí. Bom, eu gosto de usar essa ferramenta aqui, que é o Robo 3T, e aí eu já coloquei a minha configuração aqui do banco, né, que está rodando localhost 27017, e a senha admin, né, usuário e senha. A gente vai conectar aqui e vai abrir um shell. E aí nisso, o MongoDB por padrão ele começa com esses 3 bancos aqui, né? Então o por padrão é esse admin, a gente não vai utilizar ele, a gente vai criar um chamado devices, né? Então primeiro a gente roda um use devices, que é para ele mudar o apontamento para ser para o banco device, apesar dele não existir ainda. Depois que a gente executar qualquer ação de criar, enfim, adicionar informações aqui, ele vai criar esse banco. E depois eu vou pegar os comandos aqui que também vão estar disponíveis para vocês para criar o usuário e também já inserir dados nesse banco. Então a gente vai primeiro criar esse usuário, então eu vou executar esses 2 comandos aqui. Ele vai criar o meu usuário, o VernMQ. E logo depois disso você vai ver aqui que o broker agora está funcionando. Então tá tudo ok aqui, agora ele não tá ali num loop, né, reiniciando. Então vamos olhar agora, tentar conectar no broker com os dispositivos que a gente fez anteriormente. Se a gente tentar conectar aqui, ele vai falar que o usuário e a senha estão incorretos. Mesma coisa aqui para os dois, né, porque não existe esse usuário ali ainda. Então o que a gente tem que fazer? Tem uma coleção especial que o VernMQ usa, que a gente vai adicionar esses usuários, né, Então para a gente inserir esses usuários, né, então, que vão utilizar o broker, tem essa coleção que é chamada VMQ ACL Alpha, né? Então basicamente você vai definir, né, o usuário e a senha para esse dispositivo e também qual que é o nível de acesso que eles vão ter, né? Então tem esse Publish ACL, que é realmente qual é o padrão do tópico que ele vai poder publicar, e Subscribe ACL, que é qual que é o padrão do tópico que ele vai poder se inscrever, né? Então no caso que eu estou criando o usuário, que é o Deadbeef, vai ser o nosso dispositivo. O usuário e a senha dele vai ser chave, né, key, e o password aqui ele está encriptado com bcrypt. Esse link também para gerar essa senha desse jeito assim vai estar também no GitHub para vocês darem uma olhada, né? Mas basicamente você tem que salvar a senha com encriptação, né? Mas aqui basicamente está escrito, tá secret, né, encriptado com bcrypt. E aí o padrão de publicação, como eu falei, vai ser devices, aí o %c, que basicamente o VernMQ substitui pelo client ID, barra state barra qualquer coisa, né? Então ele pode utilizar pode publicar dados em qualquer coisa para frente de state ali e também no próprio client ID dele, né? No ID daquele dispositivo. E também ele só vai poder se inscrever no barra devices, o ID desse dispositivo, barra comandos, ou commands, né? E aí pode parecer estranho esse padrão que eu estou definindo aqui, mas boa parte desses brokers em nuvem, eles utilizam esse padrão para a gente restringir realmente em que tópicos que os dispositivos podem publicar e também para que outros dispositivos não publiquem um no tópico do outro, né? Então é uma forma bem segura da gente fazer isso. E aí outra coisa também que a gente vai precisar criar é o usuário que vai mandar os comandos, né? Que é o nosso commander. Mesma coisa, o client ID dele aqui está unused,
Username vai ser Commander, a senha é Secret. E aí, só que ele é um pouco diferente, né? Ele pode publicar em qualquer commands, né? De todos os dispositivos, então tem um caractere coringa aqui. E ele pode se inscrever também no estado de qualquer dispositivo. Então agora vamos inserir esses dois aqui. Se eu der um refresh aqui, vocês vão ver que agora tem o banco Devices aqui, com aquele usuário e também com as coleções aqui, com os dados que a gente inseriu, né? E agora se a gente tentar conectar novamente aqui, dessa vez vai funcionar. Então ele consegue publicar, mas vejam que agora se eu publicar o estado aqui no dispositivo, ele não consegue ver o estado dele mesmo. Não pode se inscrever no estado dele mesmo, né? Mas aqui no Commander eu vou me inscrever nos estados aqui de todos os dispositivos, vou mandar com o device, ele recebe ainda, então ele tem a permissão, eu posso mandar aqui comando falando se a luz está ligada ou não. E agora também o dispositivo, enfim, o usuário aqui de comando também ainda consegue mandar comandos, né? Então se eu publicar aqui, aí o dispositivo consegue escutar para o /commands dele aqui para receber os comandos. Então eu posso mandar os vários comandos para esse dispositivo. Então a parte de autenticação está funcionando com o nosso broker e com o banco ali, o MongoDB. Então o que eu posso fazer? Eu posso criar uma aplicação ali que gerencia esses dados ali no MongoDB. Então quando eu criar um dispositivo, isso vai ser inserido lá no MongoDB com a chave, a senha, o ID do dispositivo e tudo mais. E aí eu posso gerenciar isso com a minha aplicação, né? Então fica muito mais simples do que como eu falei anteriormente. O Mosquito lá por padrão, ele gerencia a senha com um arquivo, né? Então é muito mais difícil você gerenciar e tudo mais. Bom, mas então assim, a autenticação está pronta e tudo mais, mas para deixar esse vídeo ainda mais interessante, acho que a gente ainda pode ir além, né? A gente pode usar essa funcionalidade de webhooks. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai desenvolver um serviço feito em Node.js, que basicamente recebe a requisição HTTP, e a gente vai se cadastrar no webhook de quando um dado for publicado. Então, por exemplo, quando um dispositivo publicar dados nesse broker, eu vou salvar no MongoDB o último dado dele, então eu vou ficar atualizando no banco a última informação dele e também vou mandar para uma coleção de histórico, né? Todas as vezes que ele publicar dados eu vou salvar nessa outra coleção de histórico. Então nosso arquivo de stack aqui ele vai ter algumas coisas a mais, né? Então eu vou ter aqui o nosso worker, que ele vai ser enfim, uma aplicação feita em Node, que eu já vou mostrar o código aqui para vocês. Ele também linka aí com o banco de dados. Enfim, ele vai usar o mesmo usuário aí do VernMQ. E aí o resto aqui também está muito parecido, mas o VernMQ também vai ter a conexão aí com o worker. E aqui no final eu vou colocar o link que é para o webhook. Então quando ele publicar dados, que é esse evento onPublish, ele vai chamar esse worker 2.8080 na porta 8080 /webhook, né? Então o que o nosso serviço está fazendo? Então esse aqui é o código em Node, que basicamente ele vai conectar no MongoDB e quando ele receber a informação ele vai salvar nessas duas tabelas, que é a Device Data, que é onde vai ficar a última informação daquele dispositivo, então ele vai ficar só fazendo updates, e a Device History, que realmente ele vai ficar fazendo só inserts, né? Então chegou a informação daquele dispositivo, eu salvo na coleção de histórico. Então esse aqui é o nosso webhook, ele é bem simples, então quando receber a informação vai vir com esse client ID, que é o ID do dispositivo, e o payload, né, que é realmente o que o dispositivo mandou. O VernMQ, por padrão, ele manda essa informação em base 64, então aqui eu estou convertendo isso de base 64 e lendo esse em formato JSON, né. E aí, basicamente eu dou um update na tabela de data, né, que é realmente a última informação do dispositivo, e dou um insert na tabela de histórico. Então vocês vejam que esse microserviço aqui, né, que vai ser executado nesse webhook do VernMQ ficou bem simples e ficou bem unitário. Então basicamente a gente não precisa atualizar isso com tanta frequência, né. Então vamos rodar isso para ver como que vai ficar. Para a gente rodar o nosso último arquivo aqui de stack, né, então docker compose -f stack up. Bom, agora que todos os nossos serviços inicializaram, a gente vai tentar publicar dados aqui de novo com os nossos clientes de MQTT, né? Então, vou conectar novamente aqui o dispositivo e o que manda comandos, né? E vou me inscrever aqui. Então agora, quando eu publicar dados aqui, então, por exemplo, vou publicar aqui que a luz está desligada, vou publicar temperatura 35 graus, vou publicar também mais de uma informação de uma vez aqui. Agora a luz está ligada e a temperatura foi para 30 graus. Então eu ainda continuo recebendo aqui e também eu consigo mandar comandos ainda para o meu dispositivo. E agora se a gente olhar o MongoDB aqui, vou dar um refresh, Devices Collection, vejam que tem essas coleções aqui que a gente
tá preenchendo com aquele webhook. Então tem o device data, você vê que mesmo a gente publicando vários dados, ele só atualizou aqui as informações daquele dispositivo, que é o dead beef. Então ele está atualizando aqui. Se eu publicar, por exemplo, luz desligada, e não vou publicar a temperatura, ele vai manter ainda a temperatura anterior ali, né? Então vou fazer uma nova consulta aqui. E aí, ó, a temperatura ainda está 30 graus e a luz está desligada. E também, se a gente olhar a tabela de histórico aqui, então toda vez que a gente está publicando dados, está inserindo nessa tabela aqui. Então vejam que, nessa coleção, né, na verdade. Então tem todo o histórico aqui dos dados que foram enviados para esse dispositivo, que é o deadbeef. Bom, era isso para esse vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria mostrar realmente essa parte de você colocar, adicionar autenticação num broker MQTT. Eu gostei bastante do VernMQ, recomendo dar uma olhada nele, a documentação dele é bem legal. E aí, enfim, a gente adicionou ali os dispositivos que estavam autorizados a publicar nesse broker, né, direto ali no banco, né, no MongoDB. E aí também a gente desenvolveu um webhook que também, enfim, reage ali de acordo com alguns eventos que acontecem no broker, né? Então, no caso, quando algum novo dado é publicado, a gente está guardando isso no banco, então a gente tem ali a informação mais recente do dispositivo, então qual que é a última informação que ele tem, que ele mandou para o broker, e também eu tenho um histórico, então eu posso fazer um gráfico, alguma coisa do tipo. Então isso já ajuda bastante a gente a desenvolver um projeto de IoT, apesar de ter sido básico aqui o que eu mostrei, foi bastante poderoso o que a gente consegue fazer com isso. Então para o próximo vídeo a gente provavelmente vai fazer para rodar essa mesma stack aqui em nuvem, então a gente vai ver como rodar isso no Google Cloud. E aí a gente vai evoluir no projeto passo a passo para a gente completar essa nossa integração aí de automação residencial. Conto com a presença de vocês aí nos próximos vídeos e até a próxima.